Como ter uma conversa interessante, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você melhorar a sua forma de conversar com as pessoas, para que você tenha uma conversa interessante e agradável. Olá, meu nome é Bruna Couto Braga, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reconectaê. Nesse vídeo eu quero te ajudar a aprender a conversar com as pessoas, de forma que você seja agradável, da forma que você realmente consiga ter uma conversa interessante, que faça com que as pessoas prestem atenção naquilo que você tem a falar. E que você também seja alguém que as pessoas gostam de estar perto. Porque saber conversar pode abrir portas para você para diversas situações. Você pode realmente melhorar os seus relacionamentos interpessoais com as pessoas, no seu trabalho, na sua família, nas suas amizades, nas suas relações como um todo. Então, ter uma conversa interessante não tem nada a ver somente com paquera. Ah, eu quero ter uma conversa interessante porque eu quero conquistar aquela garota, aquele garoto. Não é só isso, certo? Você precisa ter uma conversa interessante também para poder conversar com as pessoas do seu dia a dia, certo? Para que aquelas pessoas sejam envolvidas naquilo que você está falando e que também elas se sintam bem ao conversar com você. Quando você escuta, por exemplo, quando você faz perguntas para aquela pessoa sobre aquele assunto que ela está falando, ela consegue perceber que você de fato está ali com ela. Na verdade, a regra maior para que você tenha uma conversa interessante é que você esteja 100% presente, certo? Naquele momento que você está ali conversando com a pessoa, você precisa estar ali inteira, certo? Naquela conversa, porque senão de fato você pode realmente não ter uma conversa tão interessante naquele momento. E para que você continue recebendo vídeos sobre desenvolvimento pessoal na área de relacionamentos interpessoais, eu já te convido a se inscrever no canal para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. E vamos agora ao passo a passo de como ter uma conversa interessante. E fica comigo aqui até o final, porque a última dica é a melhor de todas. E a primeira dica, bastante clichê, que a gente ouve todo mundo falando, realmente tem que ser a primeira a ser falada. Aprenda a escutar, não somente ouvir a pessoa, certo? Você sentou ali, coloca a presença naquele momento que você está ali conversando com a pessoa. E realmente escute. Não fique mentalizando o que você deseja responder depois que a pessoa terminar de falar com você. Porque a gente faz isso sem querer. A pessoa está ali falando e ao invés de a gente prestar atenção, a gente pega a primeira frase ou o iniciozinho daquilo que ela falou e começa a mentalizar o que a gente vai falar de volta para ela. Certo? Então isso não é legal. Você tem que ouvir tudo que a pessoa falar para que você esteja exatamente dentro do contexto daquilo que a pessoa está conversando com você. Entendeu? No mundo de hoje, essa questão de você escutar alguém é algo muito importante, porque a gente realmente está tendo muita dificuldade de escutar as pessoas, de prestar atenção, de realmente ter interesse naquilo que está sendo dito. Qualquer coisa distrai a gente. Certo? As pessoas às vezes hoje vêm conversar com o celular na mão, né? Olhando o passarinho voar, qualquer coisa distrai, mas a gente está tendo muita dificuldade de ter presença, de conversar, de escutar aquela pessoa e de ajudar realmente, certo? Não porque a gente não quer, mas de fato são muitas distrações no mundo hoje em dia. Então pratique a sua presença e quando alguém vier conversar com você, esteja presente naquele momento e escute aquilo que a pessoa tem a te dizer. Segunda dica é que você não fique dando lição de moral na pessoa, certo? Olha, não quer dizer que você não vai ser sincero, mas que você não fique dando lição de moral com aquilo que a pessoa diz pra você. Ai, você fez isso. Não dê lição de moral. Tenha muito cuidado com as suas palavras. Terceira dica é que você faça perguntas pra pessoa que demonstre realmente que você prestou atenção naquilo que foi dito. Pensa comigo, a pessoa tá ali conversando com você. Quando ela para a conversa, ela vai esperar que você dê um feedback pra ela. Nada melhor do que você fazer perguntas pra ela, para que você consiga compreender melhor. Pra você compreender melhor, você também vai acabar ajudando aquela pessoa e fazendo com que ela perceba que você sim estava ali escutando, que você realmente estava ali dando atenção para aquilo que estava sendo dito. Porque se você fizer as perguntas certas, no momento que ela terminar de falar, ela vai perceber que você prestou atenção na conversa dela e vai ficar muito feliz por isso, vai se sentir muito bem na sua presença, vai se sentir realmente num ambiente agradável e a sua conversa vai ficar muito interessante. A quarta dica é que você não fique tentando falar o tempo todo sobre aquilo que você não conhece. Seja uma pessoa humilde, muitas vezes você vai precisar dizer realmente que não conhece e não sabe nada sobre aquele assunto que está sendo dito ali. Porque se você ficar floreando demais, tentando falar sobre algo que você desconhece, a pessoa pode perceber realmente que você está ali tentando fingir, sabe? E a conversa vai ficar meio trancada, porque ela percebeu que você não entende nada sobre aquilo que está sendo dito ali. Então seja sincero ou sincera. Sabe, fale que você não entende, não que você não tem que conversar sobre aquilo, mas fale que sim, você tem interesse de aprender, você tem interesse de saber mais sobre aquele assunto, mas não finja que você sabe tudo sobre algo que você desconhece. E a quinta dica que eu vou te dar é que quando você conversar com a pessoa, você não seja repetitivo. Essa eu tenho que aprender. Não seja repetitivo, certo? Falando sempre aquela mesma coisa. Quando a gente quer explicar muito uma coisa, pode acontecer da gente acabar
rodeando o tempo todo. Então a gente fica repetindo várias vezes aquela mesma coisa. A gente repete várias vezes aquilo que está sendo dito. Ou então, por muito medo da pessoa não ter entendido o que a gente falou, a gente fica repetindo sucessivas vezes a mesma coisa. E a conversa tende a ficar chata. Então tenha coisa para inovar nas conversas que você fala, sabe? Quer falar do mesmo assunto? Fale coisas diferentes daquele mesmo assunto. Se você está falando com a pessoa sobre um assunto, da próxima vez que você encontrar essa pessoa, fale sobre outro assunto ou sobre o mesmo assunto, mas com uma forma diferente, uma abordagem diferente sobre aquele tema, entendeu? Não fique repetindo sempre a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que quando você encontra, você sabe o que vai falar? É a pessoa que fala só de trabalho, é a pessoa que fala só de faculdade, é a pessoa que fala só de relacionamento. Então quebra esse disco arranhado, tá? Joga fora. A sexta dica é que você sorria, seja simpático enquanto você conversa com a pessoa. Tá, não precisa sorrir o tempo todo. Seja simpático e aberto àquela pessoa, aquilo que está sendo dito, aquela conversa, certo? Porque a pessoa percebe sim quando você está sendo um pouco fechado sobre aquilo que está sendo dito, certo? Sobre aquela conversa ali. Então seja simpático, seja leve, seja aberto e receptivo àquela pessoa. E faça sim elogios de forma sincera. Não é pra você ficar bajulando ninguém, gente. Bajular não vai levar ninguém a lugar nenhum. Todo mundo tem algo que precisa ser elogiado, certo? Então perceba naquela pessoa o que é que aquela pessoa tem que você pode elogiar. E de fato criar uma conexão com ela. Então você elogia de forma sincera a pessoa e não bajula. O elogio sincero é algo que cria muita conexão com as pessoas. A sétima dica que eu vou te dar é que você encontre algo em comum para conversar com as pessoas, né, do seu ambiente, do seu dia a dia, certo? Você está lá na faculdade, né? Então, assim, você vai encontrar algo em comum. Você quer falar da matéria da faculdade, ou então a pessoa gosta dos mesmos shows que você, das mesmas bandas que você. Aí você procura sempre algo em comum para falar com a pessoa, porque isso também vai gerar muita conexão em vocês. Porque vocês vão perceber que tem coisas em comum, que tem coisas que os dois, ambos, gostam de conversar. Né? Seja na família, seja na amizade, seja no relacionamento, gente, na paquera, qualquer forma. Quando eu falo de conversa interessante, para você saber conversar com todos os seus relacionamentos interpessoais, para que você realmente gere nas pessoas emoções positivas e não negativas. Então sim, busque coisas em comum com a pessoa. A oitava dica que eu vou te dar é que você tente ao máximo estar sempre bem informado sobre as atualidades do dia a dia. Então busque sempre estar se informando cada vez mais sobre os diversos assuntos que nós temos na atualidade, certo? De diversas áreas. Isso vai ser bom pra você em tudo na sua vida, não somente pra conversar, mas realmente pode abrir muitas portas pra você saber sobre um pouquinho de cada assunto, de cada coisa, certo? Mas também não queira abraçar o mundo com as mãos. Você não tem obrigação nenhuma de saber conversar sobre tudo nessa vida. Por isso que eu falei a você lá atrás, né, em uma das dicas, de que você não precisa fingir que sabe de algo, mas que você pode sim aproveitar aquele momento que a pessoa fala de algo que você desconhece pra aprender. E agora vem a nona dica que eu falei pra vocês, que era a melhor de todas, certo? Que é você observar a linguagem corporal das pessoas e observar a sua linguagem corporal também enquanto você conversa, certo? O nosso corpo, gente, ele fala, não somente a boca, mas o nosso corpo fala. Quando você está conversando com alguém, você precisa ter uma linguagem corporal aberta para aquela pessoa. Senão, aquilo pode ficar desconfortável, ela pode perceber que você não está bem ali, né? Ou que você não está tão interessado naquela conversa. Então, para que você tenha uma conversa interessante, você precisa estar interessado também. Precisa demonstrar estar interessado. Porque senão a pessoa realmente ela vai ficar um pouco desmotivada de conversar com você, se ela vê que você não está tão interessado no que ela tem a dizer. E também perceba a linguagem corporal da pessoa, para saber se a linguagem corporal dela também está aberta para você, está receptiva, certo? Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre como saber se a pessoa gosta de você. E eu falo sobre algumas linguagens corporais. Se você quiser dar uma olhadinha lá, eu vou deixar o link na descrição e o card vai passar aqui em cima, tá certo? E eu vou deixar aqui pra vocês uma palavra que tá lá em Colossenses 4:6, que fala assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, seja uma pessoa que tem uma fala agradável e temperada, para que você consiga conversar e consiga fazer com que a pessoa se sinta receptiva a você. Por que tanta gente prestava atenção naquilo que Jesus fala? Por que a gente hoje lê a Bíblia e a gente consegue prestar atenção naquilo que Jesus fala? Porque ele tem uma comunicação muito aberta, gente. A Bíblia fala com uma comunicação muito aberta pra gente. A Bíblia fala de uma forma que você se sente parte daquilo, certo? Você realmente sente que você é importante. Então é por isso que a gente se sente tão bem em ler a Bíblia, porque a gente sabe que tem um Deus que se importa com a gente, porque a gente sabe que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Então é tão bom quando a gente percebe que a gente é importante para alguém. Então passe para as pessoas essa importância que as pessoas têm, tanto para você quanto para Deus também, tá certo? Então é isso, cérebro, coração, até a próxima!